viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e gostei muito de visitar as Minas de Moria em seu auge, ou Casa Dum. Eu gostei, André. Eu sou o Carlos Pelerran e eu gostei porque o André falou que gostou de visitar, não que ele gostaria de visitar, ou seja, ele já foi até lá. Cara, É velho, né? Velho, tava na criação. Eu sou Carlos Pelerran e gostaria de visitar, difícil, mas acho que Gondor. É um local bacana, tem uma vista bonita ali, né? Não apareceu na série que a gente vai falar, porque era essa a ideia. Mas você não se especificou, mas eu gosto ali, alugar um Airbnb ali em Gondor, tá dá pra assistir, legal. Sei, podia Certo. ser algum lugar lá, alguma mata que tava lá, né? Pode ser Gondor futuramente. Você não A gente sabe. não sabe. Não, você é errado. Não tinha montanha. Bom, eu sou o Felipe Rissato e eu gostei muito de visitar Númenor. E eu sou o Rafael Soares, o bolseiro, e gostei muito de visitar Lindon. Tá um lugar maravilhoso, tá lindo. É lindo. Muito bom. Piadinha, hein? Eu sou o Douglas Xavier e, na verdade, eu gostei de retornar a Arda, né? E assim como no livro A Natureza da Terra-média, essa série me ensinou um pouco mais sobre longevidade élfica, né? E entendi que a TPM de uma elfa pode durar uma era inteira, mano. É isso aí, tudo que é bom e dá audiência tem que continuar, por isso que falaremos aqui sobre a Segunda Era da Terra-média, período do universo de O Senhor dos Anéis de John Ronald Reuel Tolkien, e que foi adaptado na série da Amazon Os Anéis de Poder. Muito importante o D, o Douglas me corrigiu quando a gente se encontrou na XCOM, e eu vi muita gente errando isso daí. Então é Os Anéis de Poder. Isso aí, entendeu bem. Esse tá dizido. Mas por quê? O do poder é em Portugal. Ah, então. Bater a Existe mãe os aí, anéis do poder, mas é em Portugal, eles bancando mesmo a contradição, colocaram do poder. Existe também os anéis de Saturno. Também. Os anéis de cebola também, que são Anéis bons. de Honor Rings. É a segunda temporada. Vai se passar na cozinha do BK. Estrelando o Jacan. Ai, ai. Olha, é o seguinte, eu e o Carlos, a gente gravou o episódio número 14 sobre o Senhor dos Anéis e a gente falou sobre como que a gente conheceu, mas nós estamos aqui com 3 caras que gostam muito, um deles gosta tanto que o apelido é Bolseiro. Então, a gente vai conversar e quer saber de vocês, como que vocês conheceram o Senhor dos Anéis e por que que vocês se identificaram com esse universo criado pelo Tolkien. Começar com os convidados, né? Então vai lá, Rafael. Sim. Como que eu conheci o Senhor dos Anéis no geral, não só a série, assim, né? Todo o Como foi a minha universo. experiência. Isso, todo o universo. Ah, entendi. É como a maioria dos brasileiros e também muitas outras pessoas de outras nações, foi através dos filmes, né? No Brasil chegou um pouquinho atrasado, um mês aí de diferença do exterior. Estreou no Brasil em 1º de janeiro de 2002, A Sociedade do Anel. E é ali que eu conheci. Não consegui assistir no cinema, eu tinha 12 anos, não consegui ir ao cinema assistir Eita. A Sociedade do Anel. Porém, assim que chegou nas locadoras, muita gente não sabe o que é isso nos dias de hoje, né? Eu acho Saudades. que eu já falei minha idade, então 2002 tinha 12 anos, façam os cálculos aí. 105 anos hoje. Né? Exato, é que eu uso um anel de poder, então eu tô mantendo a idade aí. Achei que você ia falar que você era um Edain, cara. Isso aí o quê? Descende de Edomita? Como é? Os homens em élfico chamam Edain. Mas foi ali em 2002 que eu conheci, através dos filmes, primeiramente, né? Então, algo bem interessante que eu aluguei, pra vocês terem ideia. Eu fiz 2 locações da Sociedade do Anel, de uma vez, 2 locações, pra ficar 1 semana e meia, mais ou menos, dava, na época. E eu assisti 12 vezes aquelas fitas. Não, nem dá tempo. Essa 12 vezes. Essa conta não fecha. Então, e é interessante, muita gente fala, você não tinha o que fazer, pô, eu tinha 12 anos, mano, eu não trabalhava, tipo, só estudava, então tinha tempo sim. Eu acho que demorava mais pra rebobinar as fitas do que pra assistir, né? Você começou a ver com 12 anos e terminou com 25.
Exato. E falei esses números até pra mostrar a paixão, à primeira vista mesmo, assim. Então, dali pra frente, fiquei totalmente fã. E aí os próximos filmes, né, foram saindo naquele mesmo ano, 2002, final do ano. Chegou As Duas Torres, né? Depois o Retorno do Rei em 2003, final de 2003. Esses eu consegui assistir no cinema. Foi na pré-estreia, foi surreal. E ali em 2003, mais ou menos, eu tive acesso aos livros, né? Então, conversando em sala de aula com alguns amigos, na época não éramos nerds, éramos CDF, como éramos chamados, não existia esse termo nerd. E aí, eu tinha só 2 amigos que curtiam, assim, cultura pop, esse tipo Já de acima coisa. da média de um CDF. Sim. Exato. E não era imaginário. Isso conta também. Essa parte de não ser imaginário eu não posso afirmar. Né? Talvez foi isso que chamou a atenção do meu professor de português, que viu eu conversando sozinho, talvez. Tava conversando com o Anel. Exato, vocês estão falando de Senhor dos Anéis. Você sabe que, tipo, tem muitas diferenças entre esses filmes que estão lançando aí e os livros, né? Os livros têm bem mais coisa. Aí falou do Tom Bombadil, falei, Tom Bombadil? Como assim? Não, tem esse, tem aqui. Aí foi falando várias diferenças. E aí ele falou, tem o volume único de Senhor dos Anéis, quer emprestado? Aí eu falei, quero, claro. Aí eu não sabia o que ia chegar, né? Chegou um livro de 1.200 páginas, né? Chamou os 2 amigos pra levar pra casa ali. Exato. Aí no fundo eu levei sozinho, porque os outros eram imaginários, né? E ali eu tive acesso à literatura de Tolkien, né? Em 2003, tava pra lançar As Duas Torres. Aí lascou, né? Porque quando lançou As Duas Torres, eu tinha acabado de ler esse volume único, ler os livros. E aí, cara, a gente já fica crítico, né? Aí já fica se achando que sabe das coisas e tal. Então, começou através do primeiro filme e depois os livros, né? E aí, de lá pra cá, não parei mais, cara. Aí é só Tolkien na veia. Mas o que mais chamou a atenção? Porque você assistiu 12 vezes o primeiro filme. Tem que ter gostado. Tem que ter alguma coisa que você falou, tenho que ver mais 11 vezes esse filme. Sim. Cara, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção, acho que de qualquer jovem, né, principalmente naquela época, foi essa questão da produção cinematográfica, de ser algo que na época era inovador, não tinha muito. Acho que alguma coisa que tinha, assim, que impressionou na época, um pouco antes, talvez, foi o Matrix 1, né, de 99 ali, se eu não me engano. Fora isso, não tinha muita coisa nessa pegada de efeitos especiais. Tem essa primeira impressão visual, sim, audiovisual, mas a história não tem como. Ela te pega de tal forma que você fica ali no loop, que foi esse loop de 12 vezes. Eu preciso assistir de novo, preciso ver de novo. Aí você começa a decorar as falas. Então, eu acho que a história, ela é muito cativante. Eu digo, até vou resumir isso daqui, até para falar de Tolkien no geral, e os filmes expressam isso do universo tolkieniano, é que o Tolkien, o segredo, todo mundo pergunta, mas qual o segredo de Tolkien até hoje está influenciando na cultura pop, até hoje se referência, tudo que é relacionado a Tolkien bate recorde. Os filmes bateram recordes, aí recorde 12 estatuetas aí, 12 Oscars, né? 12 não, desculpa, 17. Isso, Ganharam porque 11, só o terceiro ganhou. Foram 11. Foram 11, né? só o terceiro Maior ganhou vencedor 11. do Até Oscar. banco hoje usa Tolkien, né? O cara ficou famoso. Exato. Então, assim, sempre bate esses recordes aí, então premiações. Na verdade, o Senhor dos Anéis, a trilogia, ela foi indicada a mais de 800 prêmios, e dos quais ganhou cerca de 450 prêmios, fora o Oscar, né? Então, assim, bate recorde de tudo. Aí você vai ver o livro O Senhor dos Anéis. Até então, O Senhor dos Anéis e o Hobbit, esse conjunto, eles passaram 15 anos sem ter muitos dados. Agora que uma nova editora adquiriu os direitos de Tolkien nos Estados Unidos, entrou uma nova editora, eles fizeram esse levantamento de 15 anos que estava no escuro. E aí conseguiram levantar o número de vendas, né? Porque até então, todo mundo fala, 250 milhões de vendas, 250, só tem 15 anos que está 250 milhões de vendas. E aí essa editora levantou e chegou no número de 600 milhões de vendas. Então é best-seller no nível histórico. E a série vem também batendo recorde. Então tudo que é relacionado a Tolkien bate recorde. Aí a resposta do que eu comecei falando. Por que Tolkien tem isso? Porque o grande mestre Ronald Kimsey, que
é um dos tradutores de Tolkien aqui no Brasil, tem um livro chamado Explicando Tolkien, e tem um capítulo dele que ele fala sobre as 3 dimensões na obra de Tolkien, a tridimensionalidade em Tolkien, que é o quê? É esse lance de o universo ser tão palpável, estar tão próximo do nosso mundo primário, que é como a gente chama, a obra de Tolkien é o mundo secundário, e tem o nosso mundo primário, que é a vida real. É tão próximo, o Tolkien ele criou um universo tridimensional, ele criou línguas, ele criou povos, ele criou geografia, ele criou fauna e flora, ele criou cronologia, calendários, e por aí vai, de tal forma que aquilo nos encanta. Aí o Ronald Kimes fala que isso nos confere o fascínio. Então isso também é, de certa forma, expressado nos filmes. E aquilo ali me cativou, aquilo ali me pegou de tal maneira que eu não consigo mais sair desse loop das 12 vezes. E dizem as más línguas aí que Tolkien morto vende mais que Martin vivo, hein? Meu, quem será que falou isso, hein, Douglas? Quem será que né? foi esse herege, né? Começou a Quem foi rivalidade. esse herege, né? Quem foi esse herege? Postei isso daí no Twitter, a galera caiu matando em cima de mim. Mas Não, também é verdade. vender mais que o Martin é fácil, ele não termina de escrever. Exato. Até eu vendo mais que ele. E eu falei isso numa live também, além de ter postado no Twitter, reafirmei isso numa live com um produtor de conteúdo amigo meu, que produz conteúdo sobre Marte, né, que é o Game of Thrones Brasil, e ele concordou. Ele falou que é verdade. Não tem como fugir dessa. Mas até Tolkien também não terminou de escrever muita coisa também, mas tá aí, ó. Ganha aí. É verdade. Mas é que ele não terminou de escrever, assim, O Senhor dos Anéis, por exemplo, o 3º livro. Ele terminou o 3º livro, né? O que ele não terminou foram outras histórias. Aí, Exato. né? Tem que ter, vamos contemporizar. Mas você também assistiu 12 vezes, ô Douglas, na primeira vez? Ou foi menos? Eu acho que foi mais, hein? É uma brincadeira. Ele A queria pobreza bater no meu Brasil é recorde. alarmante, né? Os caras só conseguiam ver um filme. Não, assim, é lógico que o meu interesse por a leitura de Tolkien mesmo, conhecer Tolkien, foi através do primeiro filme mesmo, Sociedade do Anel, que na verdade eu assisti alocando uma fita, né? Pros jovens aí, ó, a gente alugava fita. Você viu? VHS. E, então, 1812, isso aí. Isso, exatamente. Mas na verdade, cara, o que foi muito marcante pra mim, assim, o que me fez a primeira vez ver Tolkien, pelo incrível que pareça, foi os videogames. Aí, como assim? Tinha Tolkien no Atari? Não. Mas é que assim, cara, eu sempre fui muito fã de videogame desde pequeno. E um vizinho rico meu, lá era ano 2000, cara, tinha chegado o PlayStation 2. Ele Eita. falou, vem na minha casa ver essa máquina aqui. Aí cheguei lá e tava na estante, né, aquela capa muito bonita da Martins Fontes, assim, com aquela arte, o livro ele é branco, né, mas tem aquela arte toda bonitona, assim, eu olhei, e eu como um filho de bons pentecostais falei, é do diabo. Então ali eu já eliminei Qual que era a capa? a Martins Fontes, aquela que O desenho. você une as 3, assim, fica um arco-íris, que tem, não sei se vocês estão entrando em Fangorn, tem assim... Era o demônio, era o demônio. Ah, sei. Era os 3 volumes separados, né? Os 3 separados, não é o único... Eu tenho essas edições aí. Então. O que eu li primeiro do volume único era com a capa do Gandalf, muita gente conhece meio esverdeada, assim. Isso, essa aí é bem conhecida. Eu tenho 2 volumes desses aí também. Eu comprei tudo, até as fitas VHS, depois eu comprei no Mercado Livre. Tenho aqui até hoje. Não Ficou deu pra barato na assistir. Blockbuster depois, né? Não, o pior que era numa locadora qualquer que tava vendendo, aí até brinco, né? Porque a locadora é do Kaká. Aí eu falei, o jogador de futebol abriu uma locadora e vendeu pra mim isso aí. Mas não era Blockbuster não, porque não tinha, pelo menos na cidade aqui, é a cidade mais humilde, né? Não tinha Blockbuster. Não. Eu não vou nem falar com a cidade Não vai dele. melhor nem falar a cidade que a gente já vai ser cancelado na abertura já. Então eu vi esse livro e me marcou, né? Falei assim, eu não vou ver que é do diabo, mas aí em 2001 sai o primeiro filme, eu assisto e, cara, me marcou de uma forma que eu não consigo explicar pra vocês, assim. Não, 2001 você não assistiu, não. Oi? 2001 você não assistiu, não. Foi em 2002, né? Que na verdade pra Vai gente ver, ele era foi... parceirão do Tolkien. O cara era amigo do Peter Jackson. Tá mexendo Não, com magia negra primeiro- mesmo, vendo coisa estranha. No filme 1 já tem o diabo também, aí fica um negócio difícil. Não, exatamente. O que eu assisti no cinema foi a partir das Duas Torres, né? Então aí, cara, eu já corri atrás de livro pra entender um pouco mais. E aí o Tolkien, eu procurando saber mais um pouco naquela época na internet ainda, que não tinha tanta coisa assim.
Eu lembro que tinha o portal Valinor, não sei se você lembra. Sim, você acesso tinha o portal. Valinor. Então, e aí foi onde eu até descobri o podcast, que eu pesquisando caiu num podcast que era o Rapadura Cast. Não sei se vocês conhecem. Eu acho que sim. Senhor Jurandir. Do Jurandir. E ele tinha um primeiro episódio lá falando sobre Tolkien, né? Então, Tolkien me levou até o podcast, onde hoje eu tenho um podcast. Pode colocar aí que é culpa do Tolkien também. Não pode mas a colocar minha o podcast? não entendi. Seu podcast é o Pode Colocar? Como é que é o nome aí? Pode colocar. Então, mas aí, cara, então veio essa paixão, e aí onde eu fui lendo os livros, tentando entender um pouco mais sobre o autor, aí a droga começa a ficar pesada, né? Daí você vai pra Silmarillion e... Aí não e tem vai volta. E aí não tem mais volta, assim, como o Bolseiro falou. Bom, meu contato com Tolkien também foi em 2002, o primeiro contato, né? Com a Sociedade do Anel. Meu irmão também locou a fita, como nosso amigo aqui bem utilizou o verbo que não é mais utilizado. Vocês são velhos, hein, mano? Mas... Até o verbo rebobinar, eu acho que nem Sim, existe nossa, era complicado. A palavra fita não existe, Sim. na verdade. Não, os caras estão falando aqui de velho, não sei o quê. Ah, não tinha idade pra assistir no cinema. Vocês falando, eu assisti no cinema. Mas você já Os tinha, três. já Nossa. tinha 20 anos, né? Oh, respeito. Não, ele tava terminando o mestrado respeita na os mais Uninove. velhos, respeita os mais velhos. Tava terminando o mestrado aí. Aí eu tive esse primeiro contato, mas a paixão mesmo por Tolkien, quando eu comecei a consumir de fato, foi no ano de 2008 para 2009 ali, né, bem nessa transição do ano. E eu acho que eu assisti mais do que vocês ainda, porque eu fiquei esses 2 anos, 2008 e 2009, assistindo todo dia a mesma sequência de filmes, 3 filmes. Você tinha 12 anos com 2008 e 2009? E aí, eu tinha acho que 15 ou 16 anos, por aí. Já dá pra trabalhar, Já irmão. dava. Mas aí eu lembro que teve um fato muito importante na minha vida, que foi o falecimento do meu avô, e aí eu entrei numa depressão, assim, profunda. E eu lembro que foi através da obra do Tolkien que eu comecei a ver algumas frases, algumas situações, principalmente aquela frase do Gandalf, falando que a morte não é o fim, né? Ele fala pro Pippin, lá na batalha do último filme, e ali foi uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, muito mesmo. E a outra frase também, que foi a do... Não nos cabe decidir o que acontecer, o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. E foi aí que abriu os meus olhos, porque eu e meu avô tinham uma amizade muito forte. E aí eu falei, caramba, eu pude aproveitar o tempo que eu tinha com ele e tudo mais. E ali foi, assim, uma porta de entrada para eu conhecer mais o Tolkien, porque parecia que a obra dele estava, de uma certa forma, falando com o momento que eu estava vivendo. E de sempre ter esperança, né? Sempre ter esperança, por mais que as coisas vão mal, e nos filmes vão muito mal mesmo, né? Dependendo do ponto de vista, vai muito mal. Sim, e aí eu olhei assim e falei, cara, não, isso realmente mexeu demais comigo. E aí eu fui consumindo a obra desde então, comecei a ler pelo Silmarillion e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí ficou depressivo, né? Silmarillion. Eu comprei, né? Na verdade, meu pai comprou aquela trilogia de filmes, mais os livros, Silmarillion, Hobbit e os 3 do Senhor dos Anéis. Comecei a ler e eu falei, meu Deus, isso é muito complicado. Mas fui lendo, conhecendo um pouco mais a obra e realmente é apaixonante. É uma obra, assim, que ela é atemporal. Isso eu acho muito interessante, né? Assim como também uma outra obra que eu gosto muito, que é Star Wars, é atemporal, viu, Carlos? Senhor dos Anéis... Depois eu falo dessas coisas ruins. Senhor dos Anéis é algo que comunica muito a sociedade ainda. Eu acho que pela base que ele tá alicerçado muito também na palavra de Deus, eu acho que é algo que pode comunicar verdades pra gente até nos dias de hoje. Pô, legal. Mas eu vou falar pra você, começar por Silmarillion é a mesma coisa que querer evangelizar alguém começando por números, sabe? Apocalipse. Se você apostata no meio da evangelização. Vou evangelizar alguém, lê números aí. Vou passar a Bíblia pra um novo, vamos começar de 1 Crônicas, né? Isso. Pra gente fechar esse bloco da reunião do AA aqui, fala resumidamente como você conheceu também, porque vai que a galera não ouviu o outro. Só dá um... Mas não é pra ouvir, Sim, mas aí você vai dar a versão resumida. O André tava em Múria. Acho que essa versão é melhor que a
original. É Casadum. Ainda dentro do AA, eu falei aí das 12 vezes que eu assisti numa locação só, não quer dizer que eu parei nas 12 vezes, aí eu não contei mais, entendeu? Então, no período de uma semana e meia, eu assisti 12 vezes, assim, realmente, depois teve a reabilitação e tudo mais, mas foi de uma vez só. Estou há 7 dias sem consumir Tolkien, gostaria de agradecer a galera. Não, eu Exato. comecei. Eu fiquei sabendo por causa do RPG, eu até falo no episódio, eu não lembro se foi por causa do RPG ou por causa do Tolkien que eu conheci RPG, mas foi por aí. E aí depois eu conheci os livros e a gente ficou eu vivi a expectativa dos filmes. E aí depois, quando veio os filmes, né, aí, enfim, aí eu conto um pouco mais lá, mas foi também, achamos muito legal, foi um negócio inovador pra época, realmente, e é muito bom. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui, vamos começar, eu só queria dar um panorama geral, já que a gente tá com o Rafael, que manja, com o Douglas, esse pessoal que conhece bastante, porque alguém, de repente, que caiu de paraquedas na série, né, não assistiu os filmes, de repente, pode ficar meio perdido, que o pessoal fala de segunda era, o que é isso? Então, acho que é importante a gente dizer que a obra, esse universo, não só a obra, mas o universo do Tolkien é dividido em 4 eras. Aí você tem a primeira era, que é da criação. Qual que é o nome do canto da criação mesmo, Rafael? Ainur Lindale. Isso, Ainur Lindale, que é o canto dos Ainur. É isso, a canção dos Ainur. Isso, aí depois, que aí você tem a maior parte da história está descrita no livro O Silmarillion. Boa sorte. Mas assim, se a gente ficar. A gente faz depois um episódio na 3ª ou 4ª temporada. A gente chama o Bolseiro de novo. A gente faz um episódio sobre o Silmarillion. Tem que ser uns 3 episódios, mas a gente consegue. Já vou aconselhar aqui a galera, falando de ordem de leitura. No meu canal tem um vídeo, 2022, até coloquei já os novos livros do Tolkien nessa lista, de ordem de leitura. Qual a melhor ordem pra começar, né? E o Silmarillion, se eu não me engano, tá na 3ª ou 4ª leitura, então não comece pelo Silmarillion. Só curiosidade, começa pelo Hobbit, né? Que é o mais fácil. O Hobbit, Senhor dos Anéis e o Silmarillion. É que se você não conseguir ler o Hobbit... Por favor, o Hobbit é bem tranquilo mesmo, assim, tipo, é bem rápido e não tem muita enrolação, então é muito legal de ler o Hobbit. É só ficar longo. É uma aventura. Ele fica longo só na mão do Peter Jackson. É verdade. Ele consegue ficar bem longo. Mas aí, o que tem de importante na primeira era? A gente tem... Hoje, primeira era, até lembrei. Muita gente fala primeira era do Ainur Lindale e tudo mais. Na verdade, dentro da cronologia tolkieniana, até como eu falei no começo, dessa tridimensionalidade, então Tolkien ele criou uma cronologia, ele criou, né, os contos dos anos, assim, então ele criou as eras, né, e ele tentou até depois encaixar com o nosso tempo, né, ele entrou nessa, entre aspas, nessa neura, digamos assim, que muita gente critica, que não queria que entrasse, né, que ele fala até numa carta que possivelmente estamos no final da 6ª ou começo da 7ª era, né, então encaixando aí. O Senhor dos Anéis se passa na 3ª era, só para localizar a galera aí, no ano 3018, quando Frodo sai ali do condado, então é mais ou menos isso daí. Primeira era, na verdade, você falou até da canção dos Ainur. Antes, né? É antes, porque Primeira Era é mais aquela tempo que os elfos chegaram ali em Beleriand, chegaram na Terra-média para correr atrás ali da Silmarils, do Morgoth, né? Então essas eras antes da Primeira Era, nós chamamos de Anos das Árvores. E antes dos Anos das Árvores tem os Anos das Lamparinas. Então, assim, são eras, utilizando aí um pouco a Bíblia, né? No Gênesis, tem um gap que a gente não tem noção de quanto tempo foi isso, quando Deus cria, fala, haja luz ali, no princípio não tinha nada. Então, entre o mundo era vazio e não ter nada, e até Deus criar, né, começar a criar mesmo, tem um gap, tem uma teologia, tem até acho que as eras mais antigas, deixa eu tentar lembrar aqui. Tem uma. A teologia da recriação, né? O pessoal isso, chama. As eras primitivas da Terra, se não me engano, tem dois livros, As Eras Mais Primitivas da Terra, que conta isso daí, que
teve esse gap gigantesco que a gente não tem noção de quanto tempo, quantos milhares de anos duraram isso daí. Então, com o Silmarillion acontece a mesma coisa, com Tolkien acontece a mesma coisa. Tem esse gap, anos das lamparinas, anos das árvores, que não existia sol e lua. Que a gente não tem noção de quanto tempo durou isso daí, mais ou menos. Não tem algo definido. E aí sim entram as eras. Quando entram as eras, aí já são os anos do sol. É quando realmente começa ali, o sol, a lua nasce, tem o primeiro nascer do sol e tal. Então a primeira era é só pancadaria, é só elfo lutando. Só coisa boa. Tiro, porrada e bomba. É só loucura. É porque os elfos estão adolescentes. Rinha de elfo. Exato. Tanto que, em resumo, a história da Terra-média, a história de Tolkien, se resume em o conto das joias e o conto dos anéis, que é o que o Tolkien queria publicar. E aí a primeira era se resume aí nessas histórias em volta das joias, que são as Silmarils, 3 joias, né, criadas por Fëanor, e para localizar a galera até que já tá assistindo a série, Fëanor é citado na série, ele é o avô do Celebrimbor, né? Daquele, como a gente chama de Celebrimbor ou Palpatine, que é aquele que tá fazendo os anéis. Não é o imperador do Star Wars. Deixar isso muito Mas lembra. claro. Mas o Fëanor também não tem a ver com a Galadriel? Tem, ele pediu o fio de cabelo da Galadriel e foi negado. Foi negado, Fala, Douglas. Não, Fëanor é virado do avesso, né, cara? O cara é loucaço. Ele Todo tinha mundo vê os elfos, assim, né, com uma visão do que a gente viu dos filmes ali da Terceira Era, né? Hoje tem pack do pé, na época ele pedia fio de cabelo. O Gimli também, né? Exato, e ele não foi o único. E também o Fëanor, ele tem um negócio que, assim, o espírito dele é dito que era tão em fogo, que tem a ver com fogo, o nome dele, né? Que a mãe dele, no parto, não suportou, né, todo esse calor do espírito dele, né? De tão agitado que ele era. Então, é o colérico de hoje. Se for pra falar de temperamento, o Fëanor era o primeiro colérico. Virado no Jiraiya. O Márcio Canuto. Exato. E aí, como foi negado aí os fios de cabelo aí do paletó da Galadriel, né? Ele criou essas Silmarils, que são as 3 joias, né? Que ele pegou a luz, conseguiu de alguma forma, não sei como, na época não tinha sol nem lua, então a única luz da Terra que iluminava ali a Terra, mais Valinor, né, que seria nosso Éden, digamos assim, eram as luzes das árvores, que aparece também no prólogo da série. Então quem tá assistindo vai se localizar com tudo que eu tô falando. Eu sei que é muito nome, é muita coisa, mas eu vou tentar sempre fazer referência aos filmes e à série pra galera se localizar. Essas árvores foram destruídas, tinha as luzes, dourada e prateada, aquela luz, que o cabelo da Galadriel tem essa iluminação, digamos assim, que é dito que tem um brilho dourado meio prateado, né? Essa mistura das 2 árvores. E o Fëanor queria esses fios de cabelo dela. Não conseguiu, o que ele fez? De alguma forma colocou as luzes das árvores nessas 3 joias. Um trabalho que ele nunca mais ia conseguir fazer novamente, né? E aí essas joias eram cobiçadas por Morgoth, que também é citado na série, que é o chefão ali, o mestre do Sauron, né? Exato. E aí ele deu um jeito do quê? Além de ir lá levar uma aranha gigante, que é a Ungoliant, e sugar toda a luz das árvores, ou seja, destruiu as árvores, ele ainda roubou as 3 Silmarils e fugiu pra Terra-média. Saiu lá do Éden, digamos assim, e fugiu pra Terra-média. E aí o Fëanor juntou a patotinha dele ali, e foi pra cima. Dele, e foi porque chegou nos Valar. Os Valar são os deuses, os anjos, arcanjos, como vocês queiram falar. E aí chegou nos Valar, e aí, meu irmão, vocês não vão fazer nada? O cara veio aqui e tá tocando terror desde o princípio da Terra. Vocês nunca fazem nada. Os Valar não fizeram nada. Aí o que ele fez? Se vocês não fazem, eu vou fazer. Ele era punk, né? Faça você mesmo. E aí ele chamou a galerinha. E a Galadriel já estava viva nessa época, né? Ela era da casa dele, assim, entre aspas, né? Era da família ali, os Noldor, né? E teve esse juramento do Fëanor com os filhos dele. Ele chamou os Noldor também, da família ali dos elfos. É um tipo de elfo, né?
e vieram pra Terra-média, aí tem todo... Aí é Silmarillion. E eles vieram pra Terra-média. Aí é a Primeira Era, entendeu? Que começa o negócio, a pancadaria começou. Por quê? É elfo lutando contra um deus, digamos assim. Então... Tem dragão. Tem dragão a rodo, né? Tem muita coisa. Tem todo tipo de fera, de bicho, tem nessa era. Balrogs, várias coisas. Porque o Morgoth, ele não pode criar nada, né? Ninguém pode criar nada a não ser em Deus, que é Eru Ilúvatar. Então, o que ele faz? Ele deturpava, pegava ali criações de Deus e transformava aquilo ali numa criatura horrenda, né? Foi daí que surgiram os orcs, foram elfos torturados, homens torturados. Então, tem a origem dos orcs, né? De diversas raças que o Morgoth foi ali torturando, corrompendo, até chegar no que chegou. E aí, essa é a batalha dos elfos contra Morgoth para recuperar as benditas Silmarils. E aí a gente vai ver a história de Beren e Lúthien, a gente vai ver os filhos de Húrin, que é uma tragédia, a gente vai ver a queda de Gondolin, tudo em Primeira Era. Isso daí a gente não tem nos filmes, não tem adaptação, não tem nada. Só Silmarillion purinho ali, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Se Deus quiser, por um longo tempo, não, né? Não, porque os caras pegam e mudam tudo, né, velho? Só pra gente ir pra Segunda Era, a gente tem a grande batalha quando o Morgoth é derrotado. E quem né? ganha? Isso. Pra fazer esse link, até com a Segunda Era, e fazer com Elrond e tudo mais, o que aconteceu? Os elfos sofreram muito, morreram muitos e muitos e muitos elfos nas mãos do Morgoth e dos serviçais deles, né? Os elfos ficaram na Terra-média só em penitência, só sofrendo. Teve essa maldição de ficar nesse sofrimento, não poder voltar para Valinor e tudo mais, não tinham perdão dos Valar porque eles saíram em rebeldia. Galadriel era uma das que lideraram a rebeldia. E nessa época o continente, né, Rafa, era maior também, Beleriand, né? Isso. Que é importante aí. Era uma outra... A Terra-média ela era um pouco maior, que ela foi afundada exatamente nessa batalha, mas vou chegar aí, antes de falar nisso. De tanto sofrimento, chegou um momento que aí nasceu um cara que é filho de elfa e homem, né, e humano ali, que é o Earendil. O Earendil, ele de repente, ele nasceu ali, né, em Gondolin, que era uma cidade élfica oculta, foi destruída, ele escapou, né, conseguiu escapar, o Morgoth destruiu, e aí bateu uma revolta tão grande nele que ele falou assim, cara, eu preciso chegar até os Valar, e aí não tinha como chegar lá em Valinor, mais uma vez, o Éden ali, porque esse mar, que é o mar que a Galadriel fica nadando lá... Galadriel conseguiria, hein? A Galadriel conseguiria. É algo que enfrentaria muitas coisas que não conseguiria. Tanto que Gondolin, o próprio rei de Gondolin, ficava enviando vários marinheiros, várias pessoas para tentar já chegar lá em Valinor e pedir o socorro, pedir ajuda ali dos Valar. Só que nenhum chegou, nenhum voltava. Tudo morria no meio por causa dos bichos que tinha ali, né? A serpente marinha, por causa das tempestades. Tucunaré. Capivara do Tietê. Capivara do Tietê, bem forte. Monstro do Lago Ness, né? Então tinha uns bichos ali. E aí, Earendil, que é chamado o Marinheiro, né? Cara, ele falou, eu vou nessa bagaça. E ele tinha no sangue, o sangue élfico e de homem, né? Então ele representava as duas raças. Então tem isso também. Pra pedir ajuda, falei, cara, a gente tá sofrendo na mão desse maluco aqui, não tá dando mais. E aí, cara, ele é o pai do Elrond e do Elros. O Elrond e o Elros são irmãos gêmeos, tinham 2 anos de idade só, quando o Earendil resolve partir nessa viagem. Ele vai partir nessa viagem atrás dos Valar, né? E aí, cara, ele consegue chegar lá. Conseguiu chegar e conseguiu tocar o coração dos anjos, digamos assim, e eles enviaram o exército deles. Não é os anjos, assim, os Valar em si, eles não vêm à Terra-média lutar. Eles enviam o quê? Maiar. Maiar é que nível de espécie? Gandalf, o próprio Sauron é um Maia, né? Então é nesse nível, Saruman, um nível abaixo. Né? Saruman, isso. Os Balrog são espíritos de Maiar, né? Só que do mal, né? Deturpados ali. Então eles enviam esse exército aí, só que assim, é um exército top. O próprio Earendil, ele não pode voltar mais pra Terra-média, porque ele pisou lá nas Terras Imortais, só que o navio dele começa o quê? Voar. Então, o navio que ele foi, os Valar dão esse poder para ele voar. Ele tem uma Silmaril na testa,
e aí ele vira a Estrela Vespertina. E a gente vai lembrar isso nos filmes, que a Galadriel dá pro Frodo aquele frasquinho que tem o brilho da Estrela Vespertina, que, né, a ilumina todas as trevas e tudo mais, né? E aí... brabo. É brabo. E aí o Eärendil, ele luta também nessa guerra, que é a Guerra da Ira, né? E aí ele luta nos ares contra Ancalagon, dos maiores dragões, se não o maior. Aí há controvérsias, cada um interpreta de um jeito, mas eu acredito que era o maior dragão de todos os tempos, o Ancalagon, porque o Eärendil, lutando nos ares com esse dragão, o dragão derruba uma cadeia de montanhas inteiras, uma cordilheira inteira, né? Esse dragão na queda. Então tem essa batalha, a Guerra da Ira, foi tão tremenda que afundou um continente inteiro. Como se fosse metade da Terra-média afundou. Então o que a gente conhece da Terra-média na Terceira Era é só metade, digamos assim, né? Só para ter um parâmetro, o Smaug é um rato com asa perto dele? Exato. Exato. Foi o que o Carlos tinha me falado ontem, né? O Smaug é só um rato perto dos outros. Shenlong. É o Shenlong. Ele tava no holandês voador e lutou contra o Shenlong. Meu Deus, é mais ou menos isso. E aí tem essa Guerra da Ira, o continente é destruído, o Morgoth, chefão de Sauron, é aprisionado, ele não pode ser morto, né? Então ele é aprisionado e lançado pro vazio atemporal. Ele tá num lugar só esperando, aí tem os paralelos, já fiz, né, trabalhos acadêmicos de mestrado entre o Apocalipse de João e a escatologia do Tolkien, porque ele faz esse paralelo. Lá na Estácio, quem quiser pesquisar, tá no banco de dados. Não é na Estácio, é na PUC Minas, mas... Deu carteirada. Mas se fosse na Estácio, quem importa é quem fez o trabalho, né? Mas enfim, aí tem essa escatologia pra você ver, a tridimensionalidade do universo de Tolkien. Existe até o fim dos tempos em Tolkien. Então Tolkien fala, tem uma profecia, que é a segunda profecia de Mandos, que é um vala da morte, como se fosse o Hades, assim, né, da mitologia grega. E ele fala dessa segunda profecia, que é quando o Morgoth vai ser solto, vai invadir a Terra e Eärendil e outros vão lutar contra ele nos ares, contra ele e o Ancalagon, o dragão que foi destruído, a serpente, né, ou o dragão. Então tem muito essa Miguel lutando com Satanás nos ares. Então tem essa aí eu faço essa comparação, né? E aí o que acontece? Ele foi aprisionado, ele não pode ser morto por quê? Aí tem um livro chamado O Anel de Morgoth, Morgoth's Rings, não lançou ainda no Brasil, tá dentro da coleção da História da Terra-média, tá sendo lançado agora, vai começar a ser lançado nesse mês de novembro. Os 2 primeiros volumes, são 12 volumes, e um desses volumes, que é o 10º volume, o Morgoth's Ring, fala sobre isso, o Anel de Morgoth. Temos o Anel de Sauron imitou ali o Morgoth, que é o chefe dele, né, o mestre. O Anel de Morgoth é o quê? É a Terra. Então, por que os Valar nunca destruíam Morgoth? Eles tinham poder para isso. Porque se eles destruíssem Morgoth, eles tinham que destruir a Terra. Porque o Morgoth, ele, de certa forma, ele contribuiu com a construção da Terra. Então não tem como, a essência dele tá na Terra. Então, para destruir ele, tem que destruir a Terra. Ou seja, igual o Anel do Sauron. Pra destruir Sauron, tem que destruir o quê? Um anel. Interessante. É interessante. Aí tem que ter novos céus e nova terra pra destruir o mar. Pronto. Exato. E vai ter isso. Na escatologia de Tolkien tem isso. Que aí vem e a Terra vai ser construída, os homens vão participar da criação, os anãos vão construir também, vão ajudar e tal. Então tem novos céus e nova terra, sim. Muito bom. Ele só falou da primeira era, cara. Imagina só. Mas tudo bem, a gente vai ficar na segunda. Eu só falei do intervalo da primeira era. Ele ainda tá na Guerra dos Farrapos lá, que ele falou. Da árvore, da lamparina. Exato. Pra resumir esse finalzinho do Morgoth aprisionado. Pra entrar na segunda era, o Morgoth foi aprisionado, Beleriand, que era a parte da Terra-média que foi afundada, sumiu. A gente só resta pra localizar com a série a parte de Beleriand que restou, o pedacinho de terra, é Lindon, que a gente vê ali, são as Montanhas Azuis, é Lindon. A gente vê na série também, ali onde o Gil-galad está reinando, né? Isso, é isso que eu ia perguntar pra você. Ali é Lindon, né? Onde eles estão. Lindóia. Depois que... Lindóia. Ali que tem as grandes águas. Onde tá o Celebrimbor. Ele tá em Eregion, né? Em Eregion, já é mais pra frente. Próximo a Moria, né? Isso. É de frente pra Moria. Ele foi proposital. Depois a gente fala até sobre a intenção de Celebrimbor de ter ido pra aquele local ali, né? Tem umas intenções no livro que na série não falaram muito. Mas só pra resumir esse final da Primeira Era,
Então Morgoth foi aprisionado, Sauron ficou disperso, muitos do exército do Morgoth foi morto, foi destruído, e outros foram dispersos ali, ficaram dispersados na Terra-média. Por isso que a série pega o quê? Traz um ajuntamento pequeno dos orcs, porque realmente é aquilo ali mesmo. O Sauron ele vai ter que trabalhar muito para o exército dele crescer, porque restou bem pouco mesmo, sabe? Por isso que entra naquela vibe lá do Gil-galad, do Elrond falando pra Galadriel, não tem nada, acabou, não tem mais, não tem mal, não tem orcs. A última orc que foi visto foi há 1000 anos atrás, tipo, porque realmente eles deram uma sumida e estão em pequenos grupinhos assim, e o Adar tava juntando essa galera ali. Então assim, começa a Segunda Era, já sem Morgoth, já dessa forma, muitos elfos mortos, já ficou pra trás, né? E aí temos esses elfos que sobreviveram, Galadriel, Gil-galad, Elrond e o Celebrimbor. Todos eles, a série não mostra, mas todos eles moraram juntos em Lindon. Eles começaram todos ali o reino em Lindon, né? E aí, depois que começa a movimentação ali na Segunda Era, que o Celebrimbor fala, no ano 700 da Segunda Era, ele fala, vou procurar outro reino, outro lugar. Ele escuta uma história de descobrir uma prata top ali em Moria, e aí ele vai pra Moria por interesse da prata, entendeu? Não fala muito isso na série, mas ele vai. Eles jogam o Elrond pra fazer o contato lá, mas não tem isso não. O Elrond não tem esse contato com Moria, não. E a Galadriel acontece a mesma coisa. Ela e o marido dela começam a se movimentar pra sair de Lindon e procurar seu próprio reino. Porque a Galadriel, ela só saiu de Valinor, não foi nem pela Silmarils, nem pela rebelião, porque ela queria ter o seu próprio reino. Ela era gananciosa, entendeu? Até que uma hora ela consegue, que é Lothlórien, a gente vê lá nos filmes depois, né? E aí começa a Segunda Era e a gente entra aí na série, né? Exato. Aí só pra dar uma resumida boa. Segunda Era é basicamente Númenor, e tem aí a história dos Anéis do Poder, a formação dos Anéis do Poder, que aí por isso que é importante Celebrimbor, porque é naquela torre mesmo que são feitos os Anéis dos Elfos, mas tem umas diferenças que a gente vai falar daqui a pouco. E o final da Segunda Era, na Segunda Era acontece mais pro fim a queda de Númenor. Então na Segunda Era é a ascensão, o apogeu e a queda de Númenor. No final da Segunda Era você tem a fundação de Gondor e também o reino de Arnor. E esses reinos, que são reinos fundados pelos descendentes dos Númenóreanos. E depois você vai ter a grande batalha, que na verdade não é a grande batalha, é a Guerra da Última Aliança. Isso, Guerra da Última Aliança, que é a última aliança entre os elfos e os homens, onde tem a primeira derrota de Sauron. E aí começa a Terceira Era, que é também o apogeu, e depois a decadência de Gondor, o apogeu e a queda de Arnor, que é o reino onde ficava mais ou menos ali o condado, e ela termina com a Guerra do Anel, e a Quarta Era começa depois que o Elrond e todos os elfos partem da Terra-média, voltam pra Valinor, ou melhor, o Elrond vai pra Valinor, né, que ele nunca tinha ido, e aí os outros povos falantes que não homens vão desaparecendo da Terra-média, por isso que faz essa distinção, né? Que a Terra-média seria uma era muito antiga da Terra que a gente conhece hoje. Exato. Pré-cristã, o Tolkien fala. Pré-cristã. Boa. Bom, resumi bastante, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais da Segunda Era, até pra gente ver as diferenças em relação à série, o que a gente sabia sobre a Segunda Era antes da série, porque ao contrário da Primeira Era, que você tem o Silmarillion, que tem bastante informação, dá pra perceber pelo que o Bolseiro acabou de falar, mas da Segunda Era... Falei 1% só, hein? Pois é, da Segunda Era a gente tem bem pouca informação, assim, comparado com o que a gente tem da Primeira Era e da Terceira Era. Então, da Primeira Era a gente tem a origem de Númenor, que na verdade é baseado em Atlanta. Segunda Era, né? Isso, na Segunda Era, desculpa. Na Segunda Era, a origem de Númenor, que é baseada em Atlanta, uma lenda antiga da Grécia. E aí, quem quer falar sobre Númenor um pouquinho? Atlanta, Estados Unidos? Isso. Meu Deus. Não, Certinho! Atlântida. Atlântida. Você mandou Não é Atlanta, é Atlântida. Ó, tem um time de basquete bom lá em Númenor. Galera manja geografia. Na geografia do Tolkien os caras tava, né? Segue reto, 5 km, vira em Moria, agora vem pro mundo real, cara.
É O cara Atlântida. patina, né? Pode crer, é Atlântida, cara. Que é falado lá. É uma lenda grega que tinha uma ilha no meio do oceano. Tem filme da Disney, galera. Vê o desenho lá que já... que reza a lenda que essa ilha era no Oceano Atlântico, por isso chama Oceano Atlântico, né? Exatamente. E aí, e ela era ultra avançada, só que também os caras deram mancada com os deuses e os deuses resolveram O Aquaman afundou. afundar. É, exatamente. Exato. E até explicando antes, eu acho que o Douglas pode falar um pouco de Númenor aí, mas explicar uma curiosidade até do Tolkien em relação a esse mito que ele criou de Númenor com base em Atlântida, é que ele tinha um sonho recorrente, que aí casa muito com a série, a Miriel tendo aquele sonho da onda vindo, né? O Tolkien tinha esse sonho, o tempo todo sonhava uma onda invadindo, e ele fala que esse sonho só foi exorcizado quando ele escreveu sobre, que aí foi a queda de Númenor. Então ele colocou no papel pra se livrar desse sonho que ficava perseguindo ele. Acordou quentinho por muitos anos. Exato. Fala sobre Númenor aí, Douglas. Númenor é interessante, né? Que ela tem aquele formato de estrela e suas pontas e tal. E a série até foi mudado até a capital, né, Rafa? Assim, onde se passa ali, que a gente vê, era pra estar um pouco mais ao centro, né? Do que era Númenor. Sim, Mas- ali é um porto, né? Deveria ser um porto da capital, mas não a capital em si, né? Exato. Mas basicamente é isso aí mesmo, cara. Ela é baseado em Atlântida. Deixa claro. Em E que Atlantic teve- City. Atlantic City. E teve o... É spoiler falar. Não, Pode fala falar, tudo, pode falar. velho. Ixi, Não, tem e spoiler teve- aqui não. E teve Silmarillion foi lançado em 77. Quem não leu, exatamente. perdeu. Quem não Então, leu não e- vai ler, então. E teve aí, né, o seu fim debaixo d'água, né? Então, basicamente é isso aí mesmo. Mesmo porque os caras estão mudando tudo, que eu não duvido que resolvam manter ela em pé. Sei lá. Cara, eu tô com esse medo também, porque assim, eu fui fazer um roteiro pra a diferença, igual tem no meu canal, 3 vídeos de diferença entre os livros e os filmes, né, do Peter Jackson. Aí eu falei, vou fazer um da série, né? Não. Aí começou a ter tanta diferença que eu desisti. Eu falei assim, não, a série é outra coisa. Tipo assim, é outro produto. Não, uma cara. outra era que só existe ali. Exato, é um universo paralelo. É o metaverso da Segunda Era. Porque ficou muito distante, assim, muita coisa pra quem lê. Mas voltando a Númenor, só uma coisa interessante pra galera localizar aí. Númenor foi uma dádiva, um presente dos Valar, tá? Para os homens que lutaram a favor deles, dos Valar, contra Morgoth. Naquela guerra que eu falei da Ira, alguns homens se juntaram ali aos Elfos, as casas nobres dos homens, né? Porque existem várias casas, tem os selvagens, homens, né? Todo tipo de homem. E aí, os homens que lutaram a favor dos deuses, a favor dos anjos, dos Valar, eles ganharam 2 bênçãos, pelo menos. Pelo menos, foram mais, mas 2 bênçãos. Primeiro, uma terra, porque eles não tinham um lugar deles, porque quando eles chegaram ali em Beleriand, eram os reinos dos elfos, deram essa ilha, então o Ulmo trouxe do fundo do oceano essa ilha, né, emergiu ali, né, essa ilha, e deram para eles essa terra. E a segunda dádiva foi a longevidade. Os homens viviam na cidade normal aí 80, 100 anos, eles começaram a viver bem mais, tanto que o primeiro rei de Númenor viveu 500 anos, não eram imortais, mas viviam mais do que os homens normais, assim. Ômega digamos 3, ele... Exato. E Cogumelos do sol. Uma coisa até interessante também, né? Por Númenor estar, assim, numa proximidade no meio ali entre Valinor, né? Então, Uhum. a proximidade com Valinor daria talvez longevidade também, sabe? Era um a terra pouco- mais próxima Isso. do Éden, assim. E Exato. outra curiosidade, esse primeiro rei de Númenor que eu falei, que viveu 500 anos, foi Elros, o irmão de Elrond, o elfo, meio-elfo. Por quê? Os meio-elfos, era dada a escolha a eles, por eles serem filhos de homens e elfos, eles eram o único tipo de povo que tinha a escolha, né, de ser contado entre os homens ou elfos. Então eles escolhiam, quero ser contado entre os homens. Beleza, você vai morrer logo. Quero ser contado entre os elfos. Você é imortal. E tem a dádiva dos elfos, né? Então, que interessante. Eram irmãos gêmeos. Um escolheu ser contado entre os homens, que é o Elros, o primeiro rei de Númenor. E o outro resolveu ser contado entre os elfos, que é o Elrond, que a gente conhece ali da série, né? E só pra lembrar a galera também dos Númenóreanos,
esse povo de Númenor, eles são os antepassados do Aragorn. Por isso que o Aragorn vive ainda bastante. Claro que vai caindo a idade com o passar dos anos, pelas misturas, né? O Aragorn viveu 210 anos. A gente tem o lugar que eu gostei de visitar, que foi Khazad-dûm, Moria. Porque, cara, o pessoal entrou, assim, quando eu assisti o filme, depois lendo o livro, né, você vê o Gimli falando de Moria, falando assim, Khazad-dûm, você vai ver o pessoal bebendo, o pessoal celebrando, o pessoal feliz. Quando eles entram lá, só acha orc, só acha os bichos grandes lá pra... Esqueleto. E no final... Eles até falam, esse lugar virou uma tumba, meu. Pois é, e no final um Balrog que mata Gandalf, mata, entre aspas, né? E aí... eu queria ver no auge isso daí. E, cara, como é bonito, né? Aliás, isso... depois a gente fala da série, mas eu achei isso muito bonito. Eles fizeram uma coisa muito bonita e quando entra lá, aquela cena do Elrond entrando em Moria e aquela cachoeira que tá dentro da caverna, cara, eu achei muito bonito, eu achei uma descrição muito legal. Cheio de mármore, dá pra fazer várias pias, né? Várias. E Moria, o que a gente sabia é que era um lugar que havia sido construído pelos anãos. Que na série tem a hora que fala anões ali, né? Não, mas é anãos, a série tá errada. É anão sempre. E aí a gente, quando os anãos começaram a popular Moria e começaram a coisa ficar legal, aí os elfos começaram a se interessar ali, aí vem a questão dos anéis e Moria é fechada. Isso daí nos livros, eu não sei, eu não entendi direito como que isso tá retratado na série, mas eu sei que no livro Moria é fechada. Não visa, vem, lacra. Exatamente. Não, mas Moria é fechada quando o Sauron faz um anel. Até então... existe uma amizade muito forte entre Eregion e Moria, ou seja, entre Celebrimbor e os anãos ali de Moria. Eles trabalham juntos. Aquele portão que a gente vê, que o Gandalf fala amigo entre lá, o Melon, né? Sim. Aquele portão foi construído por Celebrimbor, as letras foram feitas por ele com Mithril, aquela prata. Então aquilo ali foi banhado a Mithril, digamos assim. E o portão foi construído por Narvi, um anão artesão também, artífice, né? Que é dito que foi o melhor amigo, tá nos apêndices do Senhor dos Anéis. Melhor amigo de Celebrimbor. Foi uma amizade, assim, estilo Legolas e Gimli mesmo, assim, né? E eles trabalharam juntos. Por isso que eu fiquei confuso, cara. Porque na série dá a entender que o portão tava fechado quando o Elrond chega. Não. Na verdade, no livro, o Elrond nunca chega, né? Ele não tem essa amizade com Durin nem nada. A amizade mesmo é o Celebrimbor, ele vai lá, ele que faz esses corres aí, não precisou do Elrond, não. Faz esses corres de amizade. Primeiro com interesse em Mithril, né? Porque ele era um artífice, então ele queria fazer umas coisas legais, ainda não eram os anéis. E aí começa a extrair o Mithril e tal, e cria essa amizade. Aí ele vira amigo mesmo da galera. E aí Moria só fecha depois que todos os anéis foram feitos, depois que Sauron coloca um anel no dedo, e aí, lá de Mordor, né? E os elfos sacam o que ele queria fazer. Aí sim, aí entra em estado de calamidade em todos os reinos, né? Fecha tudo, que o Sauron já vem com o seu exército. Lockdown. Veio com um exército gigantesco. É isso aí. E agora, na Segunda Era, pelo que a gente sabe dos livros, desencanando um pouco da série, quem era e onde estava Sauron? No começo da Segunda Era, porque depende do momento da Segunda Era. Principalmente no começo da Segunda Era. O Sauron, ele, como eu falei aqui, já é da raça, é um Maia, né? Então ele é um nível abaixo dos Valar, né? Também um artífice, muito bom em construir coisas e tudo mais, só que faz as coisas pro mal, né, obviamente. E ali na Segunda Era, quando ele viu que o mestre dele foi derrotado naquela batalha que eu falei da Guerra da Ira, ele ficou muito assustado. Então ele quase se arrependeu, mas ele é dito que ele se arrependeu mais por medo. Só que o certo era ele voltar pra Valinor. O exército de Valinor falou, ó, galera que tá aqui, lutou do mal, que não sei o que, tal, vamos voltar, vocês vão ser julgados, receber a sentença dos Valar, né? E aí ele fugiu, ele falou, vou nada, não volto pra esse negócio aí não. É golpe. Não vou nem a pau. Mas é canon dizer que ele era jangadeiro, tá? E chamava Halbrand. Isaquias Queiroz era o nome dele. E aí ele ficou meio sumido assim, maquinando ali o que ele ia fazer, e é dito por um bom tempo que ele sumiu. Ele só reaparece na Segunda Era, já no ano ali
sei lá, 1400, 1500, já como Anatar, que é o que nós não vamos ver na série. Esse nome eles não têm o direito, porque não tá nos apêndices do Senhor dos Anéis. Por isso que não tem o Anatar. Ah, eles não têm direito ao Silmarillion, então. Não tem. É bom até dizer, a série tem direito aos direitos televisivos, ainda é específico, né? Não tem nem merchandise, não pode fazer produto nem nada. Eles têm os direitos televisivos, não pode fazer filmes, é só de televisão, por isso que é uma série, do Hobbit e de O Senhor dos Anéis. Os showrunners pegaram esse material e falaram, cara, tinha várias propostas, o que vamos fazer? Hobbit de novo? O Senhor dos Anéis de novo? Não, vamos fazer uma coisa diferente. Os filmes estão muito recentes, ainda, entre aspas, tem 20 anos, mas são muito atuais, digamos assim. Não é recente, mas são atuais, né? Sim. E até a Amazon ganhou por isso. Até uma matéria que a Netflix queria fazer, tipo, um MCU com a série, e a HBO queria refazer os filmes. Queria fazer um remake em formato de série. Então tem que agradecer a Amazon por ter ganho essa corrida. Exato. Aí a Amazon ganhou por causa disso, porque eles falaram, não, a gente quer fazer isso daí não, vocês são loucos, a gente quer fazer uma história nova, pegar outro ponto ali do Senhor dos Anéis, e aí eles acharam a brecha onde? Nos apêndices. Pô, a gente queria fazer Segunda Era, mas Segunda Era tá no Silmarillion. Porém, Tolkien colocou os apêndices exatamente porque não tinha lançado o Silmarillion, né? Sim. É por isso que existem os apêndices do Senhor dos Anéis, que ninguém lê, né? Todo mundo que lê o Senhor dos Anéis não leu os apêndices, Eu né? li tudo. Eu devorei esses apêndices aqui. Então, porque na época, quando foi lançado O Senhor dos Anéis, ninguém queria lançar o Silmarillion. As editoras não queriam. Tolkien chegava lá pra oferecer, as editoras, a gente só quer coisa de Hobbit. Não quer... que tem que ter Hobbit no meio, né? Por isso que a série apelou aí pros pés peludos, né? Pra tentar encaixar um povo que é muito querido de todo mundo. E aí, o Tolkien morreu, Tolkien faleceu e não lançou o Silmarillion, cara. Aí o que ele fez antes de morrer? Escrevendo ali o Retorno do Rei. Ele falou, eu tô citando tanta coisa de base, assim, do que tá no Silmarillion, no Senhor dos Anéis, que a galera não vai entender. Quando eu vou falar da balada de Beren e Lúthien ali, o Aragorn vai falar de Beren e Lúthien, e não sei o que, a galera que não conhece o Silmarillion, não tem lançado, não vai entender. O que ele fez? Condensou o Silmarillion nos apêndices. Então a gente tem Primeira Era nos apêndices, por isso que na série citam Fëanor, Sem Medo de Ser Feliz, cita Morgoth, porque tem resumo de Primeira Era, resumo de Segunda Era, né? E a Terceira Era, que é o próprio Senhor dos Anéis. Então, assim, os apêndices é um resumo. E aí foi aí que os showrunners sacaram. Falaram, a gente tem sim Segunda Era nos apêndices, então vamos pegar isso daqui que a gente tem direito, entendeu? E aí eles resolveram fazer essa série. Golpe tá aí, né? Exato. E aí o ruim também, por um outro lado, como eles não têm direito do Silmarillion, voltando a Anatar e tudo mais, eles perdem um pouco de colocar esses detalhes, porque Segunda Era, como você falou, André, já não tem muita coisa, porque Segunda Era, o Tolkien ele não criou muito diálogo. Ele não criou... Até Primeira Era eu acho que tem mais coisa desenvolvida do que Segunda. Por quê? Primeira Era tem os 3 grandes contos. Então a gente tem livros até únicos, como Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin. Livros próprios que dá pra trabalhar, tem muito diálogo e tudo mais. Segunda Era não tem isso. E o que tem está ali no Silmarillion. E aí o apêndice é resumo, né? Então é mais assim, ano tal, aconteceu isso. Ano 1700, aconteceu aquilo, entendeu? E os showrunners estão trabalhando com isso. Claro que eles pedem, né, uma colher de chá ali da família do Tolkien, né? Tipo, deixa a gente colocar tal coisa, tá no Silmarillion. E a família do Tolkien, algumas coisas eles liberam. Exemplo, a própria Ilha de Númenor, o mapa ali em formato de estrela, eles não têm direito. Não tá no Senhor dos Anéis, não está nos apêndices esse mapa. Esse mapa está em Contos Inacabados. Então eles conseguiram colocar, entendeu? Conseguiram... a gente precisa de um mapa, a gente vai fazer a série correndo ali, toda vez que muda de núcleo, mostra um mapa correndo pra lá e pra cá. Quando for pra Númenor, a gente não pode mostrar. Acho que eles deram uma pelada lá na família Tolkien e eles liberaram. Então pode ser que eles... não sei se eles choraram pra ter Anatar o nome, mas não tem, cara. É o Halbrand mesmo, tiveram que criar um personagem aí inventado pra simular o Sauron. E aí, voltando a Sauron rapidinho, ele volta nos livros como Anatar, né? E já com a forma bela, que muita gente julga ser uma forma élfica, mas não diz isso, que era em formato élfico, mas uma forma mais bela que ele conseguiu fazer, ele conseguia se transformar, né, que ele quisesse. Uma coisa, só um parênteses, Rafa, interessante falar pro pessoal também, que às vezes assim, a gente tem a definição de homens e elfos, né? O que entregou pra gente nesses últimos tempos? Que elfo tem a orelhinha
pontudinha, né? E no livro... Ele tem a Tolkien visão não- da espada justiceira. Também. O que os seus olhinhos élficos enxergam? Tal? Eles enxergam longe. Exato, exato. Então colocou-se pra gente essa definição da orelha, mas em Silmarillion não tem, né? Nos livros não tem isso No daí. livro, então é até meio difícil de distinguir mesmo se Anatar era elfo ou homem, né? É porque a forma élfica geralmente é definida assim, a gente consegue enxergar elfos pelo olhar dito nos livros, né? Um olhar mais profundo, que passa sabedoria, né? Um olhar mais cinzento e tudo mais. E pela beleza, né? Altivez élfica, assim, né? Então, Se era feio, era humano. Exatamente. é quase isso, é quase isso. Depois a gente comenta isso aí sobre a cena. Se elfos são exatamente. bonitos mesmo. É quase isso. Não é só a beleza no sentido de aparência física, né? Mas na arte e tudo mais. Enfim, Anatar aparece com essa sendo Sauron, porque ele já... Aí, o que acontece? Do nada ele resolve... Do nada, entre aspas, né? Não tem uma motivação escrita inicial que ele quer ser o dono, quer ser o rei ou o deus da Terra-média. Mas ele tá com esse intento, e aí o que ele faz? Pô, eu preciso dominar os elfos. Começar pelos elfos, são os povos mais poderosos aqui e tal, na mente dele, né? Porque aí ele não tinha conhecido o Númenor ainda, o poder de Númenor. Ele começa a ir de reino em reino. Então ele chega em Lindon e ele é rejeitado. Não chega nem a entrar, na verdade, no reino de Lindon, porque o Gil-galad, a Galadriel e o Elrond resistem ele de cara. Fala assim, cara, não sei quem você é, eles não reconhecem que ele é Sauron, né? Mas sem saber que ele é Sauron, eles já conseguem ter esse discernimento. Esse cara aí tá senhor do papinho. E ele usa pelo menos 3 táticas, né? Pra ganhar a galera. Ele usa a beleza, ele usa o papinho e ele usa os presentes. Porque Anatar significa o senhor das dádivas ou senhor dos presentes. Então ele chegava nos reinos dando presente, com o papinho e com a forma bela, né? Papai Noel da Terra-média. Exato. E ele conseguiu convencer quem? Celebrimbor, né? O Celebrimbor ali, ele chega em Eregion, foi o único lugar que ele foi aceito. E aí ele foi aceito no lugar certo, porque é exatamente onde tinha o quê? O artífice élfico, que é neto de Fëanor, né? Então ali ele começa a ajudar e criar os Anéis de Poder junto com Celebrimbor, né? E aí, só depois que... Ou seja, Sauron nunca foi pra Númenor antes dos anéis, antes de criar os Anéis de Poder. Exato. Só que aí eu achei essa sacada da série muito boa. Porque nos livros não é explicado muito o que bateu, o que deu na mente daquele Sauron quase arrependido por medo de do nada falar, não, agora eu vou ser o próximo Morgoth, né? Eu vou dominar a Terra. Não tem essa transição do cara medroso pro cara que agora vai arquitetar o negócio. E aí eu achei surreal, por quê? Porque o Halbrand, sendo Sauron, indo pra Númenor antes da Forja dos Anéis, antes de ter toda essa intenção dele, é interessante por quê? Porque ali ele vê a grandiosidade de Númenor, foi o reino mais poderoso da Terra-média, só pra localizar a galera. E o exército mais poderoso da Terra-média que existiu. Sauron fica impressionado e faz o quê? E isso mostra na série, né? Quando eles estão chegando de navio ali, ele pergunta pra Galadriel, que lugar é esse? Ele impressionado, né? Aí a Galadriel fala, não pode ser outro lugar senão Númenor, né? A Terra da Estrela. Não pode ser outro lugar senão Orlando, né? E aí... Alphaville. Atlanta. Atlanticirã. Não pode ser outro lugar senão Las Vegas, né? E aí, ali desperta o quê? A inveja no coração dele. Ali ele fala, pô, eu quero esse lugar pra mim. Eu quero toda a Terra-média pra mim. Então essa eu achei uma sacada boa da série que não tem nos livros, né? De Sauron ter visto primeiro. Mas tanto ele quanto Galadriel não foram pra Númenor. Galadriel nunca foi, né? E ele sente inveja e começa o quê? Criando Mauá, né? Você vê que ele... Pô, mano, aí você zoou. Ele vem de baixo. É experimento, né? Faz Mauá, Osasco. Você zoou demais, pô. Bom, nós estamos aqui com web celebridades. Que isso? Né? Digital influencer. Então eu quero que vocês deixem rapidamente, antes da gente continuar, o Instagram de vocês. Começando pelo Bolseiro. Opa. O Bolseiro Oficial.
tanto Instagram quanto YouTube, página no Facebook, Twitter, O Bolseiro Oficial. Isso. Tudo junto. Pois é, se você quer ouvir mais, as lives dele lá tá em torno de 3 horas para cada episódio da série, né? Então, vai lá que tem bastante conteúdo. O episódio tem 1 hora, a live tem 3, bem. Tem Não, live muito de bom. 5 horas. Rapaz, não, quem gosta de Senhor dos Anéis tem que acompanhar o Bolseiro, gente. É muito bom, muito conteúdo, vocês viram aí. E o meu querido Douglas Xavier com o God Vibes. É isso aí, God Vibes, @God Vibes, God com um O só. Se você entrar em Good Vibes, você pode cair numa outra área mais suave, assim, sabe? Uma neblina, algo passando. Vai te Não ver é em outro good. plano, né? Então você tem que ir em God, de Deus, God Vibes Podcast, onde você pode ouvir a gente no Spotify ou qualquer agregador de podcast. E também tem no YouTube, onde a gente faz o ao vivo, né, dos nossos encontros aqui. É isso aí. E o Rissato Que também tem o seu podcast tem o agora. Sola Toalha. É, aqui. É o @solatoalha, tudo junto, lá no Instagram. E aí, você fala do que nisso aí? Só de toalha? O que é? Não sei. Não, Toalha para os pés, né? Sola, toalha. Toalha vem do Guia do Mochileiro das Galáxias. Sabe qual a Olha aí, importância de uma nerdão, hein? toalha, né? E sola dos 5 solas da Reforma. Então a gente Eita. tenta passar umas mensagens aí através da cultura nerd. É um nerd reformado. Hoje o crossover tá poderoso aqui. E também, pra completar, a gente tem que falar do Ubabalo. Vai ser uma feira de gamers cristã. Vai acontecer lá na Igreja Batista Central de Nova Odessa, no dia 4 de dezembro. Então todos estão mais que convidados. Você que curte aí games, seja CS, a Free Fire, vai ter de todo tipo. Então vai ser um momento muito bom para você que quer conhecer mais, se antenar mais e entender que games também é para crente e a gente pode usar esse meio para chegar a mais pessoas. Então eles são convidados para o Babalo Expo. Vai ser um prazer a gente se encontrar lá. E é claro que a gente também tem que fazer o jabá do próprio programa, que é aqui o @Viajando por Terras Distantes no Instagram. Siga-nos lá com muitos reels semanais. Nós temos postado cortes do programa, muito legal para você poder compartilhar com os seus amigos. Também temos o nosso Twitter, @ViajandoTD, e você pode também mandar pra gente um e-mail, sim, no viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Manda lá pra gente, fala o que você tá achando do programa e não se esqueça também de ranquear o nosso podcast, esse programa aqui, no seu agregador de preferência. O Spotify, onde nós temos 5 estrelinhas. Muito bom. Ranqueia a gente lá, muito obrigado. Segue toda a turma aqui e vamos que tem mais. Vamos continuar. Bom, a gente já mencionou aqui algumas diferenças. Só queria dizer pros senhores que eu cometi o erro, pessoal, de quando eu assisti acho que os primeiros 2 episódios e falei, nossa, faz tempo que eu não vejo o apêndice, deixa eu dar uma olhadinha lá pra ver na cronologia, né? Tem Onde gente que isso até se tira, encaixa, né, o apêndice. Não, exato, tá muito errado isso. Aí eu fui lá dar uma olhada, né, no Conto dos Anos, tal, a Segunda Era, fui lá ver, Fundação dos Portos Cinzentos, né, não sei o que. Aí eu começo a ver Sauron, alarmado com o crescimento do poder dos Númenóreanos, escolhe Mordor. Mas peraí, nem apareceu Mordor ainda? Ano 1000. Tá bom. Aí depois eu vou vendo, Sauron tenta seduzir o Zeldar aí com Gil-galad e se recusa a fazer... Não, mas peraí, não apareceu... Aí eu comecei a ver... Não, aqui na Khazad-dûm lá, Moria, a diferença do encontro dava uns 2000 anos. O cara, eu falei, tá tudo errado isso aqui, Acertou velho. o miserável, né, nas costas. A série deu uma encurtada aí, viu, Não, cara? e Muito grande. Bagunçou, cara. E eu peguei, falei, não, eu não vou ver o livro, porque senão eu vou ficar com raiva. Porque os caras mudaram tudo, cara. E tem coisa que a gente fala, a distância dos locais também diminuíram, né? O pessoal de Númenor veio de mochila jato. Não, eu queria que o bolseiro me explicasse como é que o cara chega lá no Rio e vai pra Mordor em horas. Tinha o Rodonel, né? Pegou o Rodonel. Eles estavam de cavalo de fogo, velho. Teletransporte. Não tem explicação pra isso, não. A esperança era você. Não há estudo que a explique. teoria- Não, o pior é onde eles colocaram os cavalos, né? Saiu até um meme disso daí, né? Nos barcos, onde estava tanto cavalo? É verdade. Eles chegaram, de repente tinham 100 cavalos, mas nos barcos eram 3 barcos só.
3 navios. Onde que esses cavalos estão? 100 cavalos em 3 navios. Se Fora Noé as- conseguiu, eles conseguem. Cada um com a sua arca, irmão. Triste é o Isildur, teve que limpar o cocô de todos aí, hein? Rapaz, tadinho. Vai ver, eles eram Sim. só potros, foram crescendo e a gente que não sabe, pô. Atravessar uma... Então, ó, minha teoria é que talvez estivesse se passando em 2 tempos, né? Um delay de tempo no pessoal ali de Númenor. Porque a gente vê que eles chegam no exato momento. Acho que a série não iria dar um furo tão grande assim, entendeu? Chegou um momento da série que eu imaginei assim, cara, que aquele núcleo de Southland era um outro tempo, outro... Muita gente Salto falou isso, temporal, essa sabe? teoria. Eu achava, teoria. cara, e eu falei, nossa, isso aí deve ser uma coisa do passado, ou sei lá. Vai ver, deu 2 viagens não, também. não. Voltou pra buscar os cavalos. É, então. Não, até o André falou aí da questão da ordem cronológica, da timeline da Segunda Era. Desde o começo, antes de tipo, ter a série mesmo assim, isso já era previsto, foi uma decisão mesmo. Foi que eles optaram até utilizando ali a família do Tolkien como conselheiros e tudo mais, né? Tem o Simon Tolkien, o neto do Tolkien, que participou ali da consultoria, de que eles precisavam comprimir mesmo a série. Porque o que acontece? Se eles seguem essa cronologia, o ano 1500, digamos, aí só tinha 3 personagens no ano 1500, que é citado. Como você vai fazer vários episódios com 3 personagens? Aí no ano 3000, aí tem outros 3 novos personagens. Então fica difícil. E também, se eles fazem essa ordem cronológica seguindo a risca, a família Tolkien falou até para os showrunners, né? Você vai ter que matar um homem a cada episódio, porque os homens vão, de um episódio para outro, se passaram 200, 300 anos. Então não vai ter mais aqueles homens. Então eles comprimiram, colocaram Ar-Pharazôn, Elendil, Isildur. Um mago. Vamos pôr no tudo. Um mago. Tudo contemporâneo ali, sabe? Tipo, e todos antes da Forja dos Anéis de Poder. Tipo, o Ar-Pharazôn, ele nasceu 1500 anos depois que os anéis foram forjados, né? Então, essa compressão até é confusa no sentido de nos localizarmos na série. Que ano estamos? Não sabemos. Não tem como discernir isso. Porque fugiu muito. Por isso que eu desencanei. Eu falei, não, eu vou curtir a série como um produto separado, Isso. deixa eu ser feliz aqui, né? Porque senão não vai rolar. Bom, mas uma coisa que eu achei interessante, sim, que dá pra gente dividir em núcleos, ainda sem dar uma crítica, uma opinião crítica, mas assim, eu percebi que ficou muito claro, apesar de haver alguns cruzamentos no começo, no primeiro, segundo episódio, e no final, obviamente, mas no meio você percebe muito claramente a formação ali de 4 núcleos. Tem episódio que tem núcleo que nem aparece, né? Só é Exato, citado. exato. Uhum. Nem é citado. Acho que tem vários episódios que o núcleo de... Bom, vamos lá. Os 4 núcleos são núcleo de Númenor, que é onde tá Galadriel, o Halbrand, spoiler, Sauron, ok? Oh, meu Deus! Não ouça. É Elendil, Miriel, Isildur e tem o Ar-Pharazôn, que também é... Se eu errar o jeito de falar os nomes, Bolseiro, pode me É que corrigir. você não treinou o élfico nessa semana. Exatamente. O meu não tá Não, tá fica bom, tranquilo, Kenny. fica tranquilo. Todo mundo fala errado. Na verdade, nem tem maneira certa. Eu que invento só pra constranger as pessoas. Você chama bolseiro, o que você falar tá certo aí. É verdade, eu vou acreditar. O núcleo dos pés peludos, que tem a Nori, a família dela, toda aquela turma, e o estranho, que ainda não sabemos quem é. Mas é um mago. É um mago. Sabemos já, ué. É o Gandalf, pô. É o Gandalf, já tá. Não, mas os definido. produtores não falaram que é o Gandalf. Aí chega lá, é um mago azul aí você fica aí, ó. Não falaram pra você, né? Não, é o Gandalf, eu acredito. Chega lá, é outro mago que nem tem, vocês vão ver, que é um sexto mago. Não, mancada é se for Saruman, né, cara? Os caras botam mó simpatia no O cara. problema é que se é o Gandalf e os outros magos estão fazendo o quê, né? Que ainda não desceram. Exatamente. Tá bom. Aquela mulher lá parecia o Eminem, né? Aquela careca que tava seguindo Achou que ele. ela Eu ia pensei mandar que era um o rap. Eminem. Já falei, agora chegou eu vou no mandar um rap. aí. Você vai ver. O Pô, núcleo... eu ia ficar muito chateado com o Gandalf se não fosse ele, né, cara? Pô, roubar a piadinha do outro É verdade. Starry, né, meu? Mancada. Tipo, seguir o nariz, pô. Vai ver, ele Não fez pode. essa piada lá no céu, aí depois é um roubando o outro. Tem brecha pra ser o Gandalf. Realmente ele veio só na Terceira Era, não deveria estar aí, mas tem brecha pra isso. Bom, você explica. Depois eu explico. O núcleo de Eriador, que é o Elrond, o Gil-galad, o Celebrimbor, o Durin, Que, é a o Disa. que já dando uma nota crítica, é o mais bem desenvolvido também.
Você achou mais Com bem certeza. Tá. Sim. É a de maior aceitação mesmo. É. É mesmo? Mesmo o Elrond parecendo o João Grilo, né? Matheus Nastergaile. Matheus é o Marquito também. Vai estar lá nos Cearenses Internacionais. E ele fez o Sei não, Ned só sei que Stark, foi né? assim, né? Ele fez um Stark? Ele fez o Ned Stark jovem. Ele fez a Scarlet jovem. Verdade. E o Com um cara pouco que menos de faz queixo, o- né? Que ele, O Adar É, fez mas o tio isso Benji daí é- também. É verdade. É e ele o- parece o tio Benji é o tio depois que Benji. virou zumbi. Exato. Eu não, Acho que ele foi parar no Senhor dos Anéis. mantiveram a mesma Acho maquiagem. que vão do usar o tio mesmo Benji. dragão É, também mas- futuramente. Exato. Se for a linha cronológica, a Segunda Era tá logo depois da guerra com os White Walkers. Exato. Não, é interessante falar até rapidinho aí do João Grilo. Isso daí é um efeito, cara, que é uma maldição do Elrond, né? Porque, tipo assim, o cara nem era tão feio, mas quando foi fazer o papel do Elrond, ficou feio, que aconteceu com o agente Smith lá, né? Exatamente. Ele nem era tão feio no Matrix, mas entrou pra fazer o Elrond e já... É só pra quebrar a barreira de que todo elfo é Hugo bonito. Weaving é o Hugo nome. Weaving. Hugo Weaving. Hugo Weaving, Hugo Weaving. Aí virou o vocalista do Calcinha Preta. Exato. E aí tem o núcleo das Terras do Sul, que é o... Acho que foi o núcleo mais detestado, né, cara? Que é o núcleo do Arondir, da Nem Bronwyn... existe. Do, É um núcleo inteiro que não existe. É o núcleo que não existe. Theon É e o núcleo que o Adar. Tolkien não tem culpa. Aí Mas eu não achei o personagem élfico tão ruim assim. Não, eu achei muito... Eu não, achei ele bom até, mas é porque acho que o desenvolvimento é meio pai ali, né? Mas... É porque quiseram fazer um Beren e Lúthien... Eu nem entendi também as aventuras de Pi lá, aquele moleque lá. Ele não sabe nem andar direito. É, quem quer ser um milionário, só Parecia um Mogli, né? falei, vai, Civilizado. É o qualquer Mogli. hora vai vir com um urso e vai dar uma surra em todo mundo. Não, e teve um momento que eu pensei Necessário. que o elfo ele ia ter um momento Legolas ali, que ele sai na porrada ali com o orc, mas cara, No X1 confie no elfo, dessa vez não. ele levou uma surra. Foi muito ruim. Acontece. Não, mas eu gostei do... Eu gostei... Gostou da capoeira dele? Foi muito Veio pro bom, Brasil aprender. rapaz. Cara, João Grilo passou de aula de capoeira lá. Só cantando a peixeira. É, não, mas essa daí é informação verdadeira mesmo. Tipo, ele teve que aprender capoeira pra desenvolver os mesmo? movimentos. Isso é verdade. O... Ele é costarriquenho, né? Não, porto-riquenho. Porto-riquenho. Eu vi aquele nome lá, eu sabia que... Fala de espanhol. outro- Podia ser pior, podia estar falando em espanhol. Chegar, ó. Ele fala espanhol, fala um pouquinho de português também. O que ai, Um pouquinho. muchacho? Ok, aí, muchacho, lá que tá. Já pensou? Tu é Sauron? Não basta ser elfo, tem que falar espanhol. Fala espanhol, Aí luta é capoeira. inclusão mesmo, hein? Aí. Aí, meu amigo. Mordor é muito caliente. Olha, eu queria destacar só... Eu marquei aqui os negócios que eu achei legais da série, como o Felipe Rissato falou, que chamou a atenção dele algumas frases que serviram pra vida dele, dos filmes, e a série, isso eu achei muito legal da série, já falando uma parte boa da série, que apesar dela ter se distanciado muito na cronologia, eu acho que ela pegou o espírito de Tolkien. E isso está presente nos diálogos e nas frases deles. Então, aquela ideia da amizade do Durin, quando o Durin dá uma dura, Ah, tá bom. Nossa, meu Deus. no Elrond, né? Que o Elrond fala, eu sou seu amigo, você é meu amigo, você ficou 20 anos sem falar comigo. Quarentinha, né? Você não veio no meu casamento, você não veio nos aniversários Foi 100 anos. dos meus filhos. Não foi? Foi 40, Acho que não foi foi? Foi 100. A média. Show do milhão. 20 O anos. que vocês perguntaram? Foi Quanto 40 tempo é? anos que o Elrond ficou sem ir falar 20 com... anos. 20, rapaz. Aqui é igual o Ibope, cara. Tá tudo na média. É que eu contei em anos de dinheiro. cachorro, velho. Aí o Durin vai e dá uma dura, meu, você não veio aqui, pra você 20 anos não é nada, mas pra mim é uma vida. Eu vivi uma vida durante 20 anos. Sim. E você, que tipo de amigo é você que não veio conversar comigo? Porque eu me identifiquei muito, porque eu sou desse tipo de amigo que fica um ano sem falar com o cara, depois, meu irmão! Como você é importante pra mim. Exatamente. Mancado isso daí. Mas eu achei isso, essa parte, assim, o desenvolvimento posterior da amizade deles, apesar de não ser canônico, mas eu achei bem legal. Achei interessante. Foi o mais bem desenvolvido pra mim. São os dois personagens que você tem um background interessante, fala do passado deles, um propósito que eles têm. Tem um desenvolvimento de relacionamento
relacionamento entre eles ali, então você consegue... É crível. Você assiste a temporada falando, beleza. Eu chorei nessas cenas do Durin e do Elrond aí. Principalmente quando o Elrond fala do pai lá, né? Quando o Durin tá revoltado com o pai dele. Sim. E o Elrond fala, pô, tipo, dá valor ao seu pai, porque igual eu falei aqui, contando sobre a Primeira Era, o Elrond, entre aspas, perdeu o pai com 2 anos de idade, né? Então ele não teve a criação dos pais. A mãe dele também, tipo, foi atrás do próprio pai. Então, ele não teve isso. E o Durin tem, e ele dá aquele conselho de amigo, né? Cara, seu pai é um bode velho, como você falou aí. Mas pai é quem cria, né? Aí é o Arondir, né? O pai quem cria. Cuidando do Theo lá. O Elrond é o criador da música Brilha, Brilha, Estrelinha hoje. Nossa, meu Deus, tá triste, né, cara? Mano. Eu ia fazer uma piada, falei, não vou fazer o trocadilho, mas veio um pior, então vou fazer 2 Durins ao mesmo tempo, aquela banda Duran, o Durin. Nossa, meu Deus. Só os velhos. Água mole em pedra Durin, vai embora, continua. Meu Deus. Seja eterno enquanto Durin Se deixava, alô Marcos Castro, né? Vai virar. Ó, vamos falar do diálogo que eu achei importantíssimo. Inclusive, eu vi o Rafael tratando numa live que ele fez, que foi o diálogo da Galadriel com o Adar. Que o Adar, inclusive, acho que é um personagem importante da gente falar, que durante a série, acho que eu falei até pra alguém, apareceram, assim, uns 4 ou 5 candidatos a Sauron. Acho que o Halbrand sempre foi candidato fortíssimo, né? Quem tá mais ligado... É o Mephisto da Terra-média, né, o Sauron? Exatamente. O Gandalf. O estranho, a gente achou que era, principalmente quando apareceu aquele povo atrás dele, e aí eles mantiveram a atenção de saber se o estranho era Sauron ou não, ou se era o Halbrand, até o último episódio, né? E depois você tem aquele dos 3 bruxos lá, as 3 bruxas que aparecem ali, você fica desconfiado. As sacerdotisas, né? Isso, se uma delas... O Eminem. Se uma delas é Sauron. E o Adar, você fica desconfiado se ele é Sauron, mas na verdade ele é um daqueles primeiros elfos que foram transformados em maus, né? Em orcs. Né? Os primeiros orcs, na verdade, né? É chamado de orc de primeira geração. E ele dá uma lição de moral na Galadriel sobre misericórdia e sobre regeneração. E o Bolseiro falou sobre isso numa live dele. Só por isso você inclusive sabe, né? É o último capítulo do meu livro. É sobre a redenção, a salvação dos orcs. Será que os orcs poderiam ser salvos? Será que eles poderiam ser perdoados e redimidos? E ali o Adar dá essa lição de moral. E além de dar a lição de moral, de tipo assim, cara, nós somos filhos do Uno. Ele até fala isso, somos filhos do Uno, né? O único Deus, o Eru. Fomos criados por ele, independente da nossa escolha, do nosso pecado, de como vivemos, ainda temos nosso espírito, né? Digamos assim, a chama imperecível que é tratado nos livros. Mas a pior parte pra Galadriel, é ele falar que ela não é muito diferente dele. Porque ela ela ia matar ele, né? Até chega a cortar um pouco a garganta dele lá, sai sangue até. Então, ele mostrou pra ela o quanto que ela também tem de maldade no coração. E aí ele até fala, é só você se olhar no espelho que você vai encontrar o que você tá procurando, o mal que você tá procurando. Drop the mic. É uma encarcada surreal na Galadriel. É um dos meus personagens favoritos. O Adar. Já que a gente tá aí perto desse núcleo, vamos deixar o da Galadriel por último. Mas esse núcleo fantasma aí que surgiu do nada, vocês tiraram algo de bom? Do elfo ali, que ele encontrou o Adar, da mulher, do filho dela, toda aquela galerinha que tava vivendo nas Terras do Sul ali. Teve umas cenas de ação interessantes. Olha lá. Gostei das cenas escuras, assim. Não, o que me pega é que é o seguinte, né? O elfo ficou ali, né, durante muito tempo e a mulher foi crescendo. Será que ele se apaixonou por ela quando era criança? Sei lá, cara. Uma polêmica. Eu levantei essa polêmica numa live, porque ele fala que ele estava ali nas Terras do Sul, exatamente naquele vilarejo, há 70 anos. Aí dá pra se perguntar, será que ele se apaixonou? Ele viu praticamente a mãe dela nascer, viu ela nascer, viu ela crescer, viu o filho dela nascer. Em que momento que esse elfo se apaixonou por essa mulher? Te conheci quando criança. Olha lá. Cara, o cancelamento vem a cavalo de Númenor. Olha, eu acho que foi interessante esse núcleo, mas achei muito legal, e aí eu vou confessar onde que eu chorei. Eu chorei na Nori,
quando a Nori tá com o estranho e ela tá se despedindo do povo dela. E aí, quando ela tá se despedindo do povo dela, cara, eu achei aquela cena muito emocionante. Não consegui chorar em nenhum filme, mas naquele momento derramou uma lágrima. Eu fiquei quase chorei, porque eu achei que o pai dela ia de base, né? Achei que o pai dela ia falecer ali, teve a hora que... É o meu núcleo que eu menos gosto, cara. Infelizmente, eu sou o bolseiro. Minha raça favorita são os hobbits, os hobbits, sabe? Tipo, mas esse núcleo aí dos pés peludos pra mim foi muito enrolação. Você achou pior que o dos caras da Terra do Sul? É pior, cara. É pior. Da Terra do Sul, eu achei a sacada inteligente. Porque assim, se for ver, muita gente tem como personagem favorito o Arondir. Então, é um personagem que nem existe e é favorito. O Adar, tá ali nas Terras do Sul, é um personagem também muito favorito. E nem existe também. Entendi. E a galera ali dos pés peludos, cara, é legal. Gostei de ver. Me impressionou um pouco os primeiros episódios, mas depois começou igual aconteceu com o Númenor. Núcleo de enrolação, sabe? Aí comecei a pegar ranço do estranho, ficar anos e anos no Mana, Ure. Falei, cara, desembucha. De repente, de um episódio pra outro, ele ficou 5 episódios. Não, 5 não. 7 episódios falando 2 palavras em Quenya. Do nada ele fez um Ceolep ali, não sei o que foi, um intensivo. Open English com o professor 20. Fez Duolingo. Aí, do nada ele já tava até fazendo poesia no idioma comum. Escrevendo tudo errado. Até o sinal da porta do Bilbo que ele faz tava pro outro lado. Ixi, tá uma bagunça ele, cara. Inverteu. Esse núcleo do Arondir tem uma cena interessante, que é aquela que ele tem que cortar a árvore, porque quem conhece um pouco o Tolkien sabe da relação que ele tinha com o meio ambiente, principalmente árvores. Ele sempre tirava foto próximo de árvore e tudo mais. E ali ele tá sentido pelo que ele vai fazer ali. Eu achei isso uma forma, assim, de homenagear o autor muito legal. Sim. O Tolkien tá aí o tempo todo ali. Eu vejo o Tolkien o tempo todo nas falas, nos relacionamentos, né? Tolkien, essa série tem esse sentimento do Tolkien. Isso é inegável, independente das alterações, das modificações, mas a gente vê Tolkien, sim. E o núcleo principal, vamos falar daquele romancezinho canalha. Mas canalha. O Rafael ainda quase que salva, porque ele falou que ela tinha um desejo de ter um reino e tudo mais. Falar, conhecendo um pouco mais da história... Mas os caras nunca deram nem a mão. Falei, que corte é essa desse relacionamento? Olha, os caras deram uma salvada. Eu acho que eles foram lançando a estratégia pra eles não fazerem que nem a Netflix. Que a Netflix tá lançando o episódio todo. Aí eles vão lançando aos poucos, que eles devem dar uma ajeitada lá. Porque assim que a Galadriel apareceu, a primeira pergunta que me veio foi... Mano, cadê o Celeborn, velho? Cadê o marido dela, cara? Ela casou no final da Primeira Era. Cadê a filha dela, né? Exatamente. E mano, onde que foi essa escola de guerreiro que ela passou também? Também. Não, achei engraçado os caras... O poder no meio da série, você fica assim... Qual é o poder dos elfos? É o poder do Kung Fu, né, velho? Porque assim, ele sai, né? O Jet Li deu aula pra todo mundo ali. Porque, mano, é a luta dos caras. Mas inteligência, sabedoria, parece que não tem nenhuma, mano. Só uma coisa que eu tinha falado com o Felipe também, ele já tinha me alertado. Eu acho que a série tava arrastada em alguns pontos. Apesar dela lembrar bastante a métrica do filme, então isso já te dá um saudosismo pra quem viu 12 vezes o primeiro filme. Tava tranquilo. Na versão estendida. Na versão estendida. Nem o diretor viu 12 vezes. E aí, quando chega no último episódio, os caras ligou o 2x ali, irmão. Que correu muito. Vai acontecendo coisa, né? Sauron já tá lá na terra dele e todo mundo. Falei, meu Deus, vai acabar tudo. Não vai ter mais segunda temporada. Der mais 10 minutos de episódio. Esse romance lembrou o Jon Snow e Daenerys, né? Porque também foi só jogado lá e acabou. É só a tia aí. Não, já mas era. deixa eu defender. Não, o advogado do diabo. Pintou o clima. Agora rola o cancelamento. Agora rola. Esse episódio é mais 55. Da abertura até agora, só xenofobia. Mas vocês sentiram o clima mesmo assim do Halbrand com a Galadriel, assim? Pintou mais um clima dela com o bichão do mar do que com ele. Eu não sei da onde. Teve uma cena que você falou. Não. Quando eles estão correndo lá com os cavalos. Lógico. Uma cena de Spirit, o Corcel Indomável.
Não, mas dos cavalos lá é com o Elendil, né? Não, eu tô falando na hora que eles Com o Elendil rolou mais clima do que com Eu com o achei, Halbrand. não, tipo, teve um indício que, beleza, pode desenvolver algo, mas do nada, vamos largar tudo e viver um sonho. Tá ligado? É uma cilada, Bino. E lembrando que o Sauron nessa época era o senhor do papinho, então É, se ele desse em cima dela, tudo bem, não tem problema, porque ele tá cumprindo o papel dele. Agora, ela aceitar isso daí já é outra pegada, e realmente E ele ficaria nem ruim, deu porque... uma cantada boa assim, né? Ele só... No final, acho que no último episódio, sim, aí é quando ele oferece a ela o reinado, né? Você vai ser minha rainha, então aí sim, ali ele deu o checkmate, ele chegou onde queria chegar. Tanto que me perguntaram, Jeff Bezos me perguntou, cara, qual que você quer o tom da série? Eu falei, eu quero pra que crente possa assistir. E aí, a gente Então vê, tem que ter um casal, um dos únicos beijos que tem na série, igual do Arondir com a Bronwyn lá, quando ele vai dar o beijo, os caras jogam uma câmera de drone a 1000 metros de distância pra ver o beijo, só quase uma sombra, assim, né? Porque é bem de sutil. leve mesmo. Ele fez a de escola... leve. Isso foi antes, né? Uns anos atrás aí, falaram que ia ter cenas de sexo, né? Sexo, lacração, nudez na aí- série. Quebraram a cara feio. Né? Acho que Não, mas rolou uns... Teletubbies tá mais... aquele sol lá pintou um clima. Não, mas... Aonde? Eu acho que pintou mais clima com o Isildur e o cavalo dele do que com o Ai, meu falar que cavalo indo embora. Ó, o que eu queria dizer, que eu achei que isso foi muito bem feito, foi a paciência do Sauron, do Halbrand. Ele foi construindo aqui, isso eu achei muito, por isso que eu tenho dificuldade de falar assim, não pintou o clima e tal, porque eu vi toda a construção, eu imaginei toda a construção durante a série até chegar naquele último. Porque o que você imagina do Senhor dos Anéis? Vai ser a batalha final, vai ser não sei o quê. O último embate é um embate psicológico, é um embate mental. Que ele ia perder, né? Não sei. Ele tava mais lento que o Elfo, que demorou 70 anos pra chegar na menina. Tá pior que né? os caras na friendzone, Cara, né? Ele tava ali, tipo... Não, mas ele vai trabalhando nos sentimentos, nos desejos e nas emoções. Então, é muito interessante como você vê a perseverança e a paciência do mal diante das vitórias ou pequenas vitórias do bem. Então, isso foi algo que me pega, porque assim, eu sempre vi como as coisas más, elas parecem ter essa insistência e essa persistência constante. Então, é aquele negócio, poxa, parece que agora a gente vai por uma coisa boa, e aí vem um outro ciclo de maldade, vem alguma coisa acontece, vem algum problema, sabe? Isso acontece com a gente mesmo, né? Parece que o mal é perseverante dentro da gente. Você, puxa, agora tá bem, né? Agora vou fazer, vai acontecer, de repente você toma um tombo, cara. Você toma uma queda, você se pega com um erro, com uma mancada que você deu, com alguma coisa, com algum amigo, e você não se toca. É aquela velha frase, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque, de acordo com uma outra frase, o leão está ao redor, rugindo, buscando quem ele possa tragar. Essas duas frases estão na Bíblia. Uma está em 1 Coríntios, outra está em 1 Pedro. Dá uma olhada lá depois, você que está curioso, Google e veja, leia, que é muito bom. Então, essa perseverança do mal e o Sauron perseverante durante a primeira temporada inteira. O cara vai preso, o cara parece que vai ficar para sempre em Númenor, depois parece que o cara vai morrer e tal. E o cara tá tudo parece que está sendo maquinado e ele só está aproveitando as oportunidades quando der brecha, ele influencia o Celebrimbor, ele influencia a Galadriel, ele tenta tomar todo mundo e ele tem o timing. Ele vai esperando, mas quando ele vê que a Galadriel tá sacando, ele vai atrás dela. Então, é muito interessante essa dinâmica e você vê isso me faz, puxa, a gente tem que sempre ficar esperto porque o mal parece que não descansa. Teve uma coisa que eles trouxeram do Tolkien também, que é você ter o ódio do personagem principal, né? Porque o Isildur também, nossa, o que você torce pra ele morrer afogado, pra ele não ir, o personagem, ele e o Frodo pode dar as mãos e ir caminhando pro vulcão, né? Que é Ele pode morrer, o cavalo não. deixa o cavalo. Não, vamos lá. Sentença final, começando pelo Douglas. Boa ou não é boa? É boa ou não é? Acabou. Nossa, mas aí você... É boa. Eu acho sim, que ela é boa. Né? A gente às vezes tem que se despir daquilo que a gente conhece, igual que você fez. Que você fez ao contrário, né? Você foi ver depois e viu que não tinha nada, né? Do que tava em relação principalmente ao tempo, né? Então, a gente fez até um programa aqui, foi feita a pergunta o que tem dos livros, o que tá ali no momento. E
O levantamento realmente são poucas coisas, se você for ver essa parte cronológica principalmente. Cara, mas eu acho que foi uma série muito boa. A parte técnica dela, muita coisa precisa ser arrumada, né? Principalmente eu acho que ali no 4 e no 5 ali, cara, nos episódios, deu uma barrigada que eu vou falar pra você. Meu irmão, eu falei, é agora que eu desisto ou não? Não, mas eu permaneci porque a gente sempre quer estar na Terra-média. Pensou, né? Então, essa é a série mais cara? Meu Deus. tipo, mais ou menos isso daí. Eu acho que foi uma série boa, né? Eu esperava mais, na verdade, bem mais. Não em questão até da história, eu queria como parte técnica mesmo, como uma série técnica, assim, comparando a outras séries, por exemplo, né? Então ficou faltando algumas coisas sim, mas eu acho que foi boa, cara. Foi boa sim. Eu gostei também, acho que a série foi boa, apesar das diferenças com os livros e tudo mais. Acho que é uma série boa, como falou aí, alguns episódios deu aquela barrigada, ficou um pouco cansativo, mas num todo, se encarar como uma adaptação não fiel, mas uma adaptação inspirada, eu acho que a série é boa sim. E a questão audiovisual, a gente vê que o dinheiro foi muito bem investido também. Sou Joe? Então tá quem bom. quiser falar. Apesar de estar na Terra-média, ela é uma série acima da média. Olha só que humor. Muito Mas bom. eu também esperava mais. Eu acho que hoje a gente tem a comparação, não tem como. Você tá lançando junto com Casa do Dragão, então você faz uma comparação. E eu tava discutindo isso ontem. Eu acho que ela tá inferior à outra no geral. E ela tem uma história melhor pra contar. Então acho que ela tem os seus deméritos também. Mas é uma boa série, vale a pena. E eu tô contando que as outras temporadas vão ser melhores ainda, tá? Bolseiro. Vou tentar explicar um pouco, mas eu ainda continuo com a mesma opinião de que a maior é a melhor série de todos os tempos. É maior pelos números e a melhor, na minha opinião, que eu gostei muito. Tem muitos problemas, tem várias coisas que fugiram muito, porém, a série ela é uma coisa única. Então, olhando do ponto de vista que é uma coisa única, com base na obra de Tolkien, então a série é a melhor. Se vai comparar, aí fica bem difícil mesmo, fica complicado. Porém, eu acho que para as novas pessoas que estão chegando, é uma boa pedida, vai ser a melhor mesmo. E a gente tem que lembrar, galera, eu tenho que fazer esse exercício o tempo inteiro, de lembrar que é uma série. Então, até tem essas barrigas, igual o Douglas falou, tem episódio 4 e 5, meu, é quase aquele episódio do Breaking Bad da mosca lá, né? Inclusive tem roteiristas do Breaking Bad envolvido na série. Ah, tá explicado. Tem do Game of Thrones também, mas tem isso, porém, a gente tem que lembrar que é uma série, é porque quando a gente vai com sede ao pote, achando que vai ser estilo os filmes, que os filmes têm um senso de urgência, por serem filmes mesmo, aí a gente acaba se decepcionando um pouco com isso. Mas quando a gente coloca na nossa mente que é uma série, que tem que ter construção lenta dos personagens, ela tem que apresentar para o público novo esses personagens, aí a gente começa a usufruir melhor e aí começa a gostar mais da série. Então, eu gostei demais. Pra mim, nota 10/10 aí, geral. Olha o coração falando, né? Sou suspeito em falar, sou chamado de vendido, então é normal. Não, então, eu gostei da série, eu achei ela muito boa, realmente acima da média pra ficar na brincadeira. Comparar com Game of Thrones, eu acho que são propostas completamente diferentes, né? Porque a do House of Dragon também tem os seus problemas, que a gente vai falar quando a gente for falar de House of Dragon, né? Mas eu acho que ela realmente teve essa narrativa que ela ficou arrastada no meio, mas assim, o episódio final é uma das melhores coisas que eu assisti de série. Então, série tem isso, entendeu? Tem aquele episódio, o episódio pra mim, o episódio final ele fechou tudo muito bem. Então tudo fez muito sentido. Quando acontece isso, eu acho que a série ela é vencedora. Eu acho que atuações eu não gostei muito. Eu acho que em termos de atuações o casting não ficou legal. A parte técnica, quando eu falo de iluminação, fotografia, toda a parte visual, né, a parte gráfica, CGI, eu acho que tá quase perfeito, cara. Eu acho que tá muito, muito, muito bom. O dinheiro foi muito bem investido, assim, tá no nível de excelência, assim, muito grande. É aquele negócio, né? Você volta pra Terra-média, coisa muito bonita, e nisso eles acertaram isso. E a narrativa só que teve momentos que eu achei confuso, mas aí depois eu pensei o seguinte: ela me lembra a escolha que as novelas fazem, de trabalhar por núcleos, sabe? Em vez de trabalhar
só por episódios, mas trabalha por núcleos. Se te lembra a novela, Então- já tem que perder uns 2 pontos. Eu me lembro o Canavial de Paixões. Grande... É o usurpador, é o Sauron. Acabou com a série. Eu só sei que Númenor foi feita na Record, então. Se for É o café com aroma de mulher, né? Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.